Vocês já perceberam que para quem tem vulva, perder a virgindade é bem parecido com uma guerra? A gente vai preparada para dor e para sangue, é bem desagradável. A gente nem considera que pode ser bom. Eu acho que foi por isso que eu resolvi fazer essa série de vídeos falando um pouco mais sobre as mentiras que nos contaram sobre o ímen e sobre a virgindade. Essa aqui já é a parte 3, então se você não viu a parte 1 e a parte 2, volta lá, senão vocês vão ficar um pouquinho perdidos nesse vídeo aqui. Nesse vídeo daqui, eu me proponho a explicar um porquê foi tão importante que se criasse uma narrativa que controlasse a sexualidade dos corpos que foram socializados como mulheres, né? Os corpos das pessoas que têm vulvas. Por que foi tão importante que a gente acreditasse que a nossa virgindade é sagrada, que se a gente desse antes do casamento, a gente iria para o inferno? Essa história de ter um homem só e ser fiel a um homem só. Eu quero falar sobre isso nesse vídeo. E eu sei que para muita gente que está me assistindo, talvez essas coisas que eu falei agora sejam um pouco ultrapassadas. Isso de ir pro inferno, se transar antes do casamento, enfim, de ter um único parceiro. Eu acho importante a gente falar disso porque existe toda a igreja evangélica pregando mentiras moralistas sobre esse assunto, mas não é nem só isso. Vocês já pararam para pensar que vocês podem entender isso, mas vocês ainda protegem muito o conceito de fidelidade? Que a gente ainda julga muito as pessoas que traem, traição, e a gente acha isso a pior coisa do mundo, mas que a origem é a mesma? Então vamos lá, eu quero falar um pouco disso. E só para relembrar aqui, porque, né, pode ser que você tenha chegado nesse vídeo de paraquedas, eu não tô falando de qualquer virgindade, eu tô falando da virgindade das pessoas que têm vulvas, porque por mais que para quem tem pênis exista um nervosismo relacionado a broxar, a masculinidade e tudo mais, as pessoas que têm vulvas vão preparado para dor, vão preparado para um cenário apocalíptico. Para quem não sabe, quem tem vulva também brocha. Quem tem vulva também perde a vontade, principalmente numa situação de medo e nervosismo, que é a situação da primeira vez. Só que o que a gente aprende é que a gente tem que aguentar isso, porque isso é normal, é natural, a gente está sentindo dor e a gente está sangrando. Teve relato de uma menina, quando eu fiz enquetes no Instagram e liberei para as perguntas, que ela falou que ela ficou 5 dias sangrando depois da primeira vez dela. Ela me garantiu que não era menstruação. E teve também uma moça que veio falar para que eu avisasse as meninas de que não tinha como a primeira vez ser boa, para que se abaixasse as expectativas, que o melhor era ir preparado para o pior mesmo. É justamente por isso que eu tô fazendo esses vídeos. O grande spoiler que eu posso dar dessa série de vídeos que eu tô fazendo é que a gente não é obrigada a se submeter a uma situação de dor, a uma situação agressiva, violenta, desconfortável pra gente. A gente não precisa. Tem como esse momento ser bom? Sim. E eu vou falar um pouco disso nos próximos vídeos. Mas nesse vídeo aqui, eu vou contextualizar historicamente, tentar explicar um pouco para vocês do porquê que foi tão importante que a gente acreditasse em todas essas mentiras. Então vamos lá. Como eu falei no segundo vídeo, a virgindade não foi dada pela natureza. Da mesma forma, o nosso conceito de família não foi dado pela natureza. Da mesma forma, os homens não estiveram sempre no poder. Teve uma época que os homens não sabiam que eles tinham participação na hora de se gerar crianças. E nessa época, quando o homem não sabia, né, que uma mulher estava grávida e que ele tinha parte nisso, quando ele não sabia disso, a gente se relacionava sexualmente com quem a gente quisesse, sem amarras. Uma mulher parecia grávida era um milagre. E foi aí que começaram a surgir as deusas, né? As deusas mulheres, símbolos da fertilidade. E aí, gente, os filhos... Desculpa, eu dei um arrotinho aqui silencioso. Eu sei que deu pra perceber, não sei se deu, na verdade. Mas vou continuar. Os filhos eram filhos de todo mundo.
A mulher sempre sabe, né, quando o filho é dela. Ela pariu, né, tá vendo ali, a criança saiu de mim. Mas ela criava todos os filhos de todas as outras mulheres da mesma forma. Os homens nem sabiam que eles tinham parte naquilo dali, como eu já falei. Então, para eles eram as crianças e a gente entendia as crianças como as crianças de todos. Todo mundo era responsável por todas as crianças. Uma visão que algumas culturas têm, inclusive, ainda, né? A gente que qual é a palavra? Distorceu tudo. E quando que a gente começou a distorcer tudo? Aconteceu o seguinte, aconteceu que a gente começou a plantar e a ficar paradinho, porque toda essa história que eu tô contando é de quando a gente ainda era nômade. Quando a gente começou a criar animais, a gente percebeu que a vaca não dava bezerro longe do boi. A mesma coisa a ovelha, a mesma coisa a porca com seus respectivos machos. Então, o que que aconteceu? O homem se deu conta de que a mulher precisava dele na hora de engravidar. Quando ele se deu conta disso, mesmo sendo um trabalho que precisa de 2 pessoas, ele começou a se achar muito importante. Aí começaram a surgir os deuses homens, que desbancaram as deusas mulheres. E, enfim, nessa mesma época, porque a gente começou a ficar paradinho num pedaço de terra, veio também a ideia de propriedade. Quando veio a ideia de propriedade, fudeu a porra toda, porque é daí que começa a exploração do homem pelo homem, que não é nem o que eu quero falar aqui. Mas, enfim, começou a ideia de propriedade, então começou a ideia de posse. A gente começou a se preocupar de com quem eu vou deixar essa minha terra aqui quando eu morrer. E aí veio a ideia de herdeiro legítimo, uma coisa que não tinha a menor importância antes, que é o sangue do meu sangue. O homem já tinha essa consciência, né, do filho dele, e agora isso começou a ser importante, porque era a pessoa para quem ele ia deixar a terra. E aí o homem se deu conta da vulnerabilidade dele. Por quê? Não existia teste de DNA naquela época. A mulher sempre sabia que o filho era dela, como eu já falei, né? Saía dela. Mas o homem não tinha como saber que o filho era dele se a mulher estava transando aí com vários. Então, para garantir o herdeiro legítimo, o sangue do meu sangue, eles começaram a trancar as mulheres. Eles começaram a tratar as mulheres da mesma forma que eles estavam tratando tudo naquela época, inclusive os filhos, a família, como posse. Então, foi daí. Isso daí é a origem do patriarcado, um sistema que faz com que até hoje nós soframos, não sei conjugar, que nós soframos. Eu fui para um outro lugar, gente. Eu não sei nem o que eu tava falando. Sistema para ter. Não é no Desventuras em Série que a menina prende o cabelo para ficar mais inteligente? Eu vou ver. Essa é a origem, gente, do sistema patriarcal. O sistema que faz com que nós soframos. Eu não me lembro nem porque eu tava falando isso agora. Eu não tenho condições de gravar esse vídeo. Eu preciso passar dessa parte. Minha Nossa Senhora. Tá. Essa porrinha aqui, porque essa porrinha da família monogâmica, preciso me concentrar, porque eu me perdi no Nós Soframos. Agora eu não tô concentrada. É um dos... Arrotei de novo, eu não sei o que tá acontecendo comigo. Nunca foi tão difícil, meu Deus. Nunca foi tão difícil gravar um vídeo, eu te juro. Eu te juro. Eu me perco um pouco. Eu não sei se é mal... Sei lá do que é. Eu me dou uma perdida, entendeu? É difícil pra mim essas coisas. Tem que me concentrar. E agora que eu errei a conjugação, eu tô tão fodida que pra continuar esse vídeo, não vai rolar pra mim um pouco, eu acho.